Oi. A organização do evento é integrada pelo diretor do Núcleo Seccional da SMAF 5, no Rio Grande do Norte, e um coordenador científico. O evento conta com um amplo apoio também da Escola da Magistratura Federal, da 5ª Região e da direção do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. A criteriosa escolha dos temas da Quinta Jurídica é feita pela coordenação científica. São eleitos os temas mais debatidos no momento, sendo prestigiados aqueles de maior impacto social. Suzana, tá bom aí? Quer ficar de frente, não? Me dá inspiração de frente. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos dar abertura aqui a mais uma Quinta Jurídica. Hoje temos o imenso prazer de ter a participação aqui de Dr. Paulo Saraiva e Dr. André. Dr. Paulo, eu digo que hoje a sua participação aqui, além de tudo, é uma certa homenagem que prestamos para o senhor diante da sua larga experiência e atuação dentro da comunidade jurídica local, principalmente no tema que vai ser discutido aqui hoje, que é a comemoração dos 30 anos da Constituição Federal. Pelo esse seu pouco conhecimento, né, doutor Paulo? O senhor merece todas as honras. Já não é a primeira vez que vem aqui na Quinta Jurídica, é a terceira vez. Agradeço muito a sua participação e fica aí também uma singela homenagem, dentre tantas outras que o senhor justamente vem recebendo ao longo da sua longa carreira. Temos também a participação do doutor André Dias Fernandes, que é juiz federal na seção judiciária do Ceará. Ele também casou muito bem o tema na comemoração dos 30 anos da Constituição Federal com o momento em que ele está lançando, publicou recentemente o seu livro, e logo após a Quinta Jurídica haverá a oportunidade para fazer esse lançamento, autografar os livros para os presentes, que trata do tema da modulação de efeitos e decisões manipulativas no controle de constitucionalidade brasileiro. Então, quando nós identificamos esse tema para discutir na Quinta Jurídica e prestar também uma justa homenagem à nossa Constituição Federal, né, doutor Paulo, que faz esse aniversário de 30 anos e merece também todas as homenagens, nós identificamos o doutor André como uma grande possibilidade de discutir a um só tempo a história da Constituição e desses 30 anos, e nesse ponto a participação do doutor Paulo, por óbvio, é de extrema, de extrema valia, né, com toda a experiência que vivenciou durante esses anos da Constituição Federal, e com o doutor André, já também com seus 15 anos de magistratura federal, também com a grande atuação na área acadêmica, e agora com a publicação do seu livro, trazendo também não só uma retrospectiva sobre esses 30 anos da Constituição, mas também o momento atual que vivenciamos e os desafios que temos pela frente na concretização da Constituição. Antes de iniciar a exposição, gostaria só de agradecer os nossos colaboradores, que são o Cicobi Judiciário, a Sejuf, a Ecocil, a LFG e a editora Mizuno, que inclusive está ofertando aqui um livro para ser sorteado ao final, juntamente com o livro do Dr. André, que também nos permitiu sortear um livro ao final. Agradecer aos nossos colaboradores já de tanto tempo. E, sem mais delongas, vamos iniciar essa discussão com a exposição dos palestrantes e, ao final, com perguntas, discussões, que é o grande objeto da Quinta Jurídica, difundir essa discussão, estimular o debate de todos que participam. Vamos começar com o doutor André. Doutor, com a palavra, e agradeço mais uma vez a sua presença e a sua disponibilidade. Muito obrigado, doutor Rodrigo Carriço, pelo convite de estar aqui hoje debatendo com vocês sobre esse tema tão interessante, né, das decisões manipulativas, sobre o papel da Constituição Federal e do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição nesses 30 anos já de vigência da nossa Constituição.
eu peço desculpas, só para, antes de começar, nós também, aqui na Quinta Jurídica, sempre prestamos um trabalho, né, de assistência, que é fazer uma entrega de alimentos. Nós entregamos aqui simbolicamente, que é para participar, nós pedimos a contribuição com alimentos, e nesse momento, na data de hoje, vamos fazer a entrega dos alimentos para a Legião da Boa Vontade. A Ordelânia está aqui? Pronto, e vamos entregar simbolicamente aqui esses alimentos e agradecer a parceria. Retomando, doutor André, desculpa pela interrupção. Então, como ia dizendo, é um prazer, então eu agradeço ao convite formulado pelo doutor Rodrigo Carriço. É uma oportunidade ímpar estar aqui debatendo sobre esse tema, justamente com o doutor Paulo Lobo Saraiva, que é uma figura ímpar do direito constitucional brasileiro, que tem uma experiência muito grande aí na vida acadêmica e também na atuação como um brilhante advogado que é, e conhecedor da história do direito constitucional brasileiro como ninguém. Então, já para ir adiantando aqui os debates, eu vou falando um pouquinho aqui do tema, que também coincide um pouco com o tema do livro, né, que está sendo, né, lançado hoje aqui. Eu acho que vou falar em pé um pouquinho, né? Tá bom? Vai falar sentado. Então, fala de uma maneira mais informal, né? Então, nosso tema hoje aqui é sobre as decisões manipulativas na jurisdição constitucional brasileira. Então, a primeira coisa, o que seria esse nome decisões manipulativas? O que é que isso quer dizer, né? O que é decisão manipulativa? Essa expressão vem da doutrina italiana, da Corte Constitucional Italiana, que cunhou essa expressão, realmente, decisões manipulativas. São decisões que geram uma certa manipulação, daí o nome manipulativas, uma certa modelação do sentido e alcance da norma interpretada, que pode ser uma norma constitucional ou uma norma infraconstitucional. Então, a decisão manipulativa é aquela decisão que modifica o conteúdo da norma e, de alguma maneira, inova na ordem jurídica. O órgão que profere essas decisões manipulativas atua não na condição de legislador negativo, como dizia Kelsen, mas na condição de legislador positivo, ou seja, ele cria direito novo, ele inova na ordem jurídica. Daí o nome, decisões manipulativas, porque realmente há uma inovação, há uma criação de direito novo. Então, essa expressão não é necessariamente pejorativa, apesar da impressão que pode dar que há uma manipulação, essa manipulação é no sentido mais neutro aqui, realmente, de que é possível haver essa modificação do sentido original atribuído pelo legislador àquela norma por parte da Corte Constitucional ou, no caso, do próprio Judiciário de modo geral. Então, a decisão manipulativa, normalmente, ela é um veículo para o ativismo judicial. Normalmente, o ativismo judicial se manifesta através de decisões manipulativas, decisões através das quais, né, vamos falar aqui do Supremo, porque, na verdade, ele é o que mais tem exercido esse papel aqui nos 30 anos da Constituição. Então, eu vou falar basicamente do Supremo, mas, em boa medida, se aplica também à jurisdição inferior ao Supremo, né, os demais juízes. Então, as decisões manipulativas são a forma mais comum de expressão do ativismo judicial. Então, essas decisões manipulativas, elas não se limitam mais àquele paradigma clássico de decisão de inconstitucionalidade pela procedência ou pela improcedência. Não, elas são um terceiro gênero, digamos assim, que ficam a meio caminho entre as decisões de improcedência e as decisões de procedência. Daí o nome também que eles recebem na doutrina portuguesa de decisões intermédias ou intermediárias, por conta desse papel que elas desempenham. Mas isso não quer dizer que elas sejam menos eficazes do que as decisões comuns de procedência ou de improcedência. Pelo contrário, elas terminam até tendo efeitos mais impactantes. Então, hoje em dia nós vivenciamos aquele paradigma da judicialização da política. Então, a política vem sendo cada vez mais trazida realmente a questionamento perante o judiciário, e o ministro Barroso até fala que, na verdade, o que se tem hoje é uma judicialização da vida, da própria vida. Realmente, quantas questões relativas à ética, à própria vida, o aborto, a eutanásia,
quantas questões dessas o Judiciário, sobretudo o Supremo, vem sendo chamado a resolver. Nós vimos também o Supremo decidir aquela questão da Lei de Biossegurança, que foi talvez a primeira em que o Supremo realmente não chegou a proferir a decisão manipulativa, porque não houve quórum suficiente dentre os ministros votantes para proferir. Na verdade, ele se limitou a julgar constitucional a Lei de Biossegurança, mas nós temos muitas outras decisões em que o Supremo realmente age na qualidade de legislador positivo, então inovando na ordem jurídica. Então vamos dar aqui alguns exemplos, né, rapidamente. O caso do direito de greve dos servidores públicos, né, foi através de mandado de injunção e naquela época o Supremo mudou a jurisprudência dele e passou a determinar que fosse feita uma aplicação analógica da legislação aplicável aos seletistas, né, os trabalhadores da iniciativa privada, para os servidores estatutários. Então, nesse caso, diante da inércia legiferante, porque o Congresso não tinha editado a lei que a Constituição determinava que fosse editada para regulamentar a greve para os servidores públicos, o que o Supremo fez? Ele colmatou essa lacuna, preencheu essa lacuna mediante a aplicação da lei prevista para a iniciativa privada. Então, ele determinou a aplicação extensiva para os servidores públicos. Então, aí ele inovou, porque até então a jurisprudência dele não era nesse sentido, era no sentido de apenas declarar a mora do Congresso e aguardar que essa lacuna fosse suprida pelo próprio Congresso. Nesses mandados de injunção, foram decididos ali por volta de 2006, 2007, o Supremo então passou a adotar esse entendimento. Um outro exemplo foi o caso da fidelidade partidária. No caso da fidelidade partidária, era uma regra que, não sei se vocês sabem, mas a fidelidade partidária diz que perde o mandato aquele parlamentar, aquele deputado, senador, que migrar de partido sem uma justa causa. Então, se ele migrar do partido para um outro, né, mudar de partido sem uma justa causa, ele perderia o mandato. E o que aconteceu nesse caso? O Supremo, até então, entendia que não havia na Constituição de 88 uma previsão expressa dessa perda de mandato, como realmente não há, dessa perda de mandato para o parlamentar que migrasse de partido. E o que aconteceu a partir desse julgamento? O Supremo entendeu que era possível, sim, através de uma interpretação sistemática da Constituição, extrair como corolário necessário do sistema representativo ali plasmado essa regra da fidelidade partidária. Ou seja, seria um princípio implícito no sistema albergado pela Constituição de 88. Ocorre que essa regra da fidelidade partidária, ela existia na Constituição anterior, a Constituição de 67 e 69, e terminou sendo extinta através de uma emenda constitucional, salvo engano, em 1985. Então, ela foi expressamente extinta da Constituição anterior. E como a Constituição de 88 não falou nada a esse respeito, presumia-se, e assim era a jurisprudência do Supremo, que a Constituição de 88 não tinha consagrado essa regra da fidelidade partidária. E aí o Supremo, nesse julgamento, ele alterou substancialmente a interpretação que vinha dando até então e passou a entender que a Constituição exigia, sim, essa fidelidade partidária. E o Supremo, no julgamento, né, fez até uma afirmação do ministro Celso de Mello, que eu trago aqui, que ela é bem forte, né, na ementa do mandado de segurança. Ele fala o seguinte: no poder de interpretar a lei fundamental reside a prerrogativa extraordinária de reformulá-la. Eis que a interpretação judicial acha-se compreendida entre os processos informais de mutação constitucional, a significar, portanto, que a Constituição está em elaboração permanente nos tribunais incumbidos de aplicá-la. Então, isso aí são as palavras do próprio ministro Celso de Mello. Então, ele reconhece que no poder que o Supremo tem de interpretar a Constituição reside também a prerrogativa de reformulá-la através da via interpretativa. Então, é um passo realmente ousado, né? Então, se reconhece aqui que o Supremo não apenas revela o direito preexistente, mas ele pode modificar o próprio direito preexistente, o próprio direito constitucional. E daí a crítica de Manuel Gonçalves Ferreira Filho de que, nesse caso, o Supremo estaria agindo como uma espécie de poder constituinte permanente nos tribunais, porque a todo momento o Supremo estaria podendo alterar a decisão fundamental do poder constituinte pela via da interpretação, invocando o fenômeno da mutação constitucional. A mutação realmente é um fenômeno doutrinariamente aceito, e é possível, mas a questão é os limites dessa mutação e os pressupostos que realmente são necessários para que ela esteja configurada, né?
Então, no caso específico da fidelidade partidária, o Supremo, então, passou a entender, extraiu essa sanção, que é uma sanção severa, você perde o mandato eletivo, né, o parlamentar perde o mandato eletivo, né, conquistado nas urnas, sem ter uma previsão constitucional nesse sentido. Na verdade, a jurisprudência era toda no sentido que realmente não tinha essa regra. E aí o Supremo, tendo em vista justamente que estava mudando essa interpretação da água para o vinho, né, ele teve de modular os efeitos da sua decisão e dizer que ela só se aplicaria para os casos futuros, a partir da decisão do TSE em diante, né? Houve uma consulta na época do TSE, o TSE respondeu e o Supremo julgou. Então, o Supremo teve de modular os efeitos para garantir a segurança jurídica, justamente porque ele sabia que estava realmente fazendo uma mutação de sentido na Constituição. Naquele caso também que eu mencionei anteriormente do direito de greve, também nós vemos ali a inovação, não só pelo efeito que foi dado à decisão, mas também por outros dois motivos. Primeiro, porque, no caso do direito de greve de servidores públicos, né, ali também se extrapolou os limites da lide. Eram mandados de injunção impetrados por sindicatos policiais, representativos de determinadas categorias, e o Supremo, nesse mandado de injunções coletivas, ele deu uma eficácia erga omnes, né? Ele estendeu para todas as pessoas, mesmo aqueles que não integravam, portanto, nem eram substituídos pelos sindicatos autores da ação. Então, teve essa inovação também, porque ele permitiu a extrapolação dos limites da lide, né? E, além disso, para poder operacionalizar essa sua decisão, ele teve de criar regras de competência, porque quem que vai decidir, se é possível o servidor público fazer greve, quem vai decidir eventual dissídio de greve? Se houver necessidade de paralisação, de desconto do desconto dos dias de paralisação, quem vai decidir se deve haver o desconto ou não, se deve haver compensação ou não? A Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não é competente para julgar causas relativas a servidores públicos, estatutários. Então, o que é que o Supremo fez? Ele criou regras de competência. Na verdade, ele criou mesmo as regras. Ele disse, olha, se a greve for de âmbito local, vai ser o Tribunal de Justiça. Se for relativo a servidores federais, mas se for de âmbito regional, vai ser o TRF. Se for de âmbito nacional, vai ser o STJ. Então, são regras de competência que não estão previstas na Constituição, mas que ele atribuiu a esses órgãos através dessa decisão. Então, é uma decisão que inova em vários aspectos, né? Na questão dos limites da lide, na questão das regras de competência que foram criadas e também na própria ideia de aplicação extensiva dessa legislação que não foi pensada para os servidores públicos, mas sim para os servidores, para os seletistas. Outro exemplo de decisão, aqui nós estamos fazendo aqui uma certa retrospectiva de algumas decisões importantes, basicamente a partir de 2006, né? Um outro exemplo foi da cláusula de barreira. Uma outra também que teve bastante repercussão foi a dos fetos anencefálicos, em que o Supremo disse que era possível o aborto de fetos anencefálicos, não constituía crime. O Código Penal ele só permite o aborto em duas hipóteses, né, no caso de risco de morte para a gestante e no caso de gravidez resultante de estupro. E o Supremo acrescentou uma terceira hipótese de exceção em que era possível o aborto sem que ele constituísse crime, que era justamente no caso de anencefalia. Então, se o feto fosse anencéfalo, então não haveria aí a configuração do crime de aborto. Então, por que é uma decisão manipulativa? Porque ele acrescentou uma terceira hipótese não prevista legalmente para esse tipo de aborto, né? No caso das uniões homoafetivas, também foi um outro exemplo de decisão manipulativa em que o Supremo estendeu o regime para os casais homoafetivos, né? A possibilidade de união estável para os casais homoafetivos, né? A Constituição, não estou discutindo aqui o mérito da decisão, certo? O mérito da decisão, para mim, está tranquilo. A questão é a forma, né? Será que o Supremo tinha poder para isso? Será que ele poderia ter feito isso? Ele tinha legitimidade democrática para tanto? Ou realmente seria uma decisão política ou decisão legislativa? No caso, a Constituição, bem ou mal, ela resolveu dizer que a união estável era restrita aos casais entre homem e mulher, diz lá a Constituição. E nos debates da Assembleia Constituinte ficou muito claro, houve
inclusive no voto do ministro Lewandowski, ele traz um trecho desses debates em que os parlamentares dizem: olha, coloque aí entre o homem e a mulher, para que fique claro que realmente é entre o homem e a mulher, porque na Inglaterra já estão casando pessoas do mesmo sexo e tal, então vamos colocar bem claro que seja união estável entre o homem e a mulher. Então, essa foi uma opção do Constituinte, bem ou mal foi a opção que ele fez. E o Supremo, através da decisão dele, ele inovou, ele disse: olha, a Constituição disse isso, mas o princípio da igualdade, da isonomia, reclama que seja dada uma solução diferente e tal, e aí ele chegou até o ponto de dar uma interpretação conforme ao Código Civil, que na verdade só reproduzia textualmente o texto da Constituição, né? Então ficou até um pouco estranho. E também tem um outro aspecto interessante nessa decisão das uniões homoafetivas, que ela foi tomada por unanimidade, né? E, na verdade, essa questão da união homoafetiva, na época em que foi decidida pelo Supremo, a maioria da população era contra, né? No mérito, a maioria da população era contra. Hoje em dia, segundo as pesquisas que foram feitas, é mais ou menos meio a meio, cerca de metade da população é a favor. Mas o curioso é que o Supremo deu essa decisão com um consenso que foi absoluto, né? E todos os ministros votantes entenderam da mesma forma. O que não aconteceu em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, onde se aceitou inclusive o casamento homoafetivo, mas foi por uma diferença de um voto, ou seja, aquele dissenso que havia na sociedade se reproduziu na Suprema Corte. E no caso brasileiro, não, né? Houve realmente uma unanimidade completa. É difícil ver um julgamento unânime do Supremo, né? Sobretudo em relação a questões que geram esses desacordos morais razoáveis, que geram tanta divergência de opinião mesmo, né? Mas a questão é porque trata-se de uma decisão manipulativa, porque ele criou um regime jurídico equivalente, né, para os casais homoafetivos. E mais recentemente, no ano passado, 2017, o Supremo estendeu também aos companheiros o mesmo regime dos cônjuges, né, em relação à herança. Então, pelo Código Civil, as pessoas que convivem, né, os companheiros em união estável, eles tinham uma regra sucessória, né, uma divisão, um direito à sucessão, quinhão era diferente daqueles que eram viúvos, né, que cônjuges, efetivamente. O Supremo disse que era inconstitucional o artigo do Código Civil que estabelecia essa distinção e estendeu o regime mais benéfico, em tese, né, do cônjuge viúvo para os companheiros. Também ele inovou aí nesse aspecto, né, porque ele realmente criou um regime, não se limitou a declarar a inconstitucionalidade, ele estendeu todo aquele regime que foi pensado para os cônjuges, né, os herdeiros dos cônjuges, para as uniões homoafetivas. E aí, para os companheiros. E também homoafetivos, eu me lembrei por isso, porque ele também julgou esses dois casos. Inclusive, o companheiro homoafetivo teria direito, como o cônjuge homoafetivo também teria. E foi uma decisão interessante, porque o Supremo também teve de modular os efeitos, justamente porque ele não interpretava dessa maneira, e a mudança poderia, inclusive, gerar dificuldades na aplicação da norma, porque, e não só dificuldade na aplicação da norma, mas é questão mesmo de salvaguardar a vontade daquele que faleceu, né? Porque o que faleceu, ele faleceu na expectativa de que a pessoa ia herdar tantos por cento do patrimônio dele, o companheiro, e de repente o Supremo, depois da morte dele, o Supremo muda aquela regra. Então o Supremo terminou modulando os efeitos para dizer que essa nova orientação, ou seja, essa extensão, esse direito equivalente ao do cônjuge, só seria aplicável nos casos em que a partilha não tivesse sido feita ainda, né, para poder justamente resguardar essa questão aí da vontade do falecido e não gerar insegurança jurídica também. Um outro exemplo marcante de decisão manipulativa foi a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em que o Supremo julgou que essa demarcação era válido o decreto presidencial que homologou essa demarcação da reserva indígena. O problema é porque, na verdade, a ação foi julgada improcedente, né? A ação foi julgada improcedente. Na verdade, era uma petição, né? Petição 3388, e se entendeu que era uma ação e tal, e essa ação foi julgada improcedente. Mas, apesar disso, o Supremo criou 19 condicionantes, ou salvaguardas institucionais, como eles falam,
para aplicar para toda e qualquer demarcação de reserva indígena. Então, ele extrapolou mais uma vez aqui os limites da LIDE e decidiu acerca de demarcações outras que sequer eram objeto de ação. E chegou ao ponto de estabelecer, numa dessas condicionantes, questões relativas a tributos. Quem é que vai pagar os tributos? Naquilo que é comercializado dentro da reserva, quem é que vai pagar, se é devido o tributo, se não é? Isso não era nada objeto da ação que gerou essa ação, né, essa ação da demarcação da Raposa Serra do Sol. Então, era uma ação que foi julgada improcedente, mas que, na verdade, o Supremo resolveu elaborar 19 condicionantes que seriam aplicáveis a quaisquer outras demarcações de indígenas, né? Então, realmente, o Supremo acrescentou, criou o direito novo, né? Então, a crítica que se fez na época era que, olha, o Supremo legislou, porque essas 19 condicionantes não estão na lei, não estão em lugar nenhum, e o Supremo estabeleceu essas condicionantes né, da cabeça dele, digamos assim, né? Então, tem vários casos aqui recentes, né, em que o Supremo tem feito isso, né? Então, o Supremo tem atuado como legislador positivo em alguns casos. Um outro exemplo agora mais recente também é o da equiparação do prazo da licença adotante ao prazo da licença gestante, né? A Constituição, ela garante o direito à licença à gestante, né? No caso, até 120 dias. Então, a Constituição usa a expressão licença à gestante. E a lei, no caso a Lei 8.112 e outras leis que tratavam do tema no âmbito dos estados e municípios, previam prazos diferenciados, em geral menores, para o caso de adoção. Então, quando a mãe adotava uma criança, o prazo de licença não era 120 dias, era um prazo menor. E o Supremo, nesse julgamento, com repercussão geral, o Supremo entendeu que isso não era possível, que a licença maternidade previsto na Constituição, deveria ter o mesmo prazo, tanto no caso de gestação biológica, como no caso de adoção. E o ministro Barroso, que foi o relator desse caso, ele realmente até pontuou argumentos que eu até concordo com os argumentos dele, eu acho corretos. Ele disse, olha, no caso da adoção, é até mais necessário, muitas vezes, um período maior de convívio da mãe com a criança adotada, porque ela passou mais tempo em instituições, em orfanatos, e esse tempo de institucionalização dificulta a adaptação dela ao novo lar, então ela precisa de um cuidado maior, de uma presença maior por parte da mãe adotante. Então, isso era algo que o próprio Estado deveria fomentar, o Estado deveria proporcionar orfanatos, instituições adequadas, e nem sempre isso acontece, a gente sabe disso. Então, o Estado não poderia, além de não fornecer orfanatos adequados, ainda desestimular a adoção, criando prazos menores para as mães que adotassem, e também dificultando a adaptação dessas crianças aos novos lares, né? Então, o ministro Barroso ele até diz, quanto mais velha a criança e quanto maior o tempo de internação compulsória em instituições, maior tende a ser a dificuldade de adaptação à família adotiva. Maior também a dificuldade de viabilizar a própria adoção, já que predomina no imaginário das famílias adotantes o desejo de reproduzir a paternidade biológica e adotar bebês. Impossibilidade de conferir proteção inferior às crianças mais velhas, violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente. Então, vocês sabem que o princípio da proporcionalidade ele pode ter duas vertentes. Uma é como proibição do excesso. Então, você não pode adotar medidas desproporcionais porque seriam muito excessivas. Então, por exemplo, estabelecer penas muito elevadas para crimes pequenos, isso violaria o princípio da proporcionalidade. Mas também o princípio da proporcionalidade tem uma outra vertente que às vezes é pouco explorada, que é a da proibição da insuficiência. Então, você também não pode estabelecer um dever de proteção muito ínfimo, porque aí a norma termina sendo, o direito fundamental termina sendo desguarnecido. Então, no caso do direito penal, se você estabelecer também para um crime muito grave, uma pena ínfima, então cadê o direito à segurança, né? Como ele vai ser resguardado? Então, inclusive essa discussão está em pauta hoje, aí, desde ontem, né, no Supremo, a questão do indulto, né? Acho que todos devem ter acompanhado aí os debates, né? Hoje o Supremo resolveu suspender o julgamento através de um pedido de vista do ministro Fux,
Foi interessante que e foi suscitado também uma questão de ordem no decorrer do julgamento, porque já tinha maioria suficiente para, em tese, o julgamento não tinha se concluído, mas tinha maioria suficiente para julgar que o decreto era válido, né? E, portanto, cassar a liminar do ministro Barroso e da ministra Carmen Lúcia, quando estavam no exercício da presidência, que anulavam, né, cassavam parte do decreto. Então, já tinha maioria suficiente para isso, mas o julgamento foi interrompido pelo pedido de vista, e aí o ministro Gilmar Mendes sugeriu que fosse votada como questão de ordem se a liminar dada pelo ministro Fux iria prevalecer ou não, até que o ministro Fux devolvesse o processo com seu voto vista, né? E aí terminou que o julgamento, o ministro se ausentou depois da votação e tudo, e o julgamento, o placar quanto à questão de ordem se alterou, e o ministro Toffoli, presidente, resolveu pedir vista da questão de ordem. Então, foi interessante também esse aspecto. Então, teve 2 pedidos de vista no processo, um quanto ao mérito, feito pelo ministro Fux, e outro quanto à questão de ordem, feita pelo próprio presidente, né? E nessa questão do indulto, que se está discutindo, basicamente é essa. Até que ponto o Supremo pode interferir no ato discricionário do presidente da República de indultar? Então, a Constituição não estabeleceu limites a essa atividade, que, portanto, é discricionária do presidente da República. Ele diz que ele pode, compete privativamente ao presidente da República, conceder indulto, né? E se entende que, tudo bem, crimes hediondos não é possível e tal, mas no caso de corrupção, não há nenhuma restrição na Constituição a indulto em relação a matérias de crime de colarinho branco. E aí o ministro, também não há um piso mínimo, né, de relação a cumprimento da pena, e o ministro Barroso, quando cassou parcialmente o decreto do presidente da República, alegou justamente isso. Houve uma violação do princípio da proporcionalidade sob o ângulo da proteção insuficiente, da proibição à proteção deficiente. Por quê? Porque se você indulta penas de crimes de colarinho branco e tudo, então você não está protegendo os direitos fundamentais da segurança da sociedade e da coletividade como um todo, e passa uma imagem de que o crime compense, de que a corrupção realmente produz resultados para aquele que a pratica, resultados que terminam se perpetuando aí, né? Então, realmente aí o ministro Alexandre de Moraes, quando ele divergiu, ele alegou justamente isso. Ele disse: olha, o Supremo não pode reescrever o decreto. E realmente a questão é essa: o Supremo ele pode até declarar a inconstitucionalidade de artigos do decreto, e aí o presidente elaboraria, porque dizia: olha, esse artigo aqui está ferindo a proporcionalidade, ou fere a razoabilidade, esse critério é muito frouxo, né? Você exigir apenas, sei lá, um quinto da pena, como o decreto fez em relação a alguns crimes, né? Isso aí realmente é muito pouco, né? Não vai ter punição, então, para esses crimes. O sujeito já basta cumprir 1/6 da pena, e se ele tiver cumprido ali 1/5, já pode ser indultado, né? Então, já são várias as flexibilizações que a legislação processual penal permite, e ainda mais acrescentar essa do decreto e tal. Então, seria possível, em tese, você anular, declarar a inconstitucionalidade de artigos do decreto, porque ele viola o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Mas não caberia ao Supremo dizer qual era o percentual de pena que ele deveria cumprir. Deve ser 1/5, deve ser 1/3, deve ser meio, porque não há parâmetros empíricos e jurídicos expressos para isso, seguros para isso. Na verdade, o Supremo estaria realmente criando esses parâmetros com base num juízo subjetivo o que ele acha que realmente seria o mais justo, o mais razoável e tal. Então, nesses casos, né, segundo a técnica tradicional, o Supremo declara a inconstitucionalidade do artigo e espera que o presidente, se quiser, elabore um novo decreto dentro dos parâmetros de razoabilidade. Mas não caberia ao Supremo, desde logo, dizer qual era o parâmetro correto. Isso acontece também em casos, por exemplo, relativo a multas tributárias. Também outro caso que tem havido decisões que também a gente pode chamar de manipulativas nesse caso. Na doutrina italiana chamariam de decisões manipulativas substitutivas, porque se substitui a decisão do legislador por uma outra criada pela própria Corte Constitucional. O caso das multas tributárias é o seguinte: a legislação tributária prevê, muitas vezes, multa de mora pelo simples atraso no pagamento do tributo. Então, nesses casos, a jurisprudência do Supremo tem estabelecido que elas não podem ser desproporcionais e razoáveis, porque tem um princípio também da vedação do confisco que proibiria isso. Mas a partir de que momento, a partir de que percentual a multa tributária se torna confiscatória?
quando ela é de 30%, quando ela é de 31%, de 40%. Então, nós não temos um parâmetro legal ou constitucional para dizer isso. Então, o ministro Aliomar Balieiro, num caso antigo, o ministro Pertence citando, ele mencionava isso. Olha, na época da ditadura se questionava lá questão de contrato de locação e se alegava violação à segurança nacional. E aí ele dizia, olha, eu não sei muitas vezes o que é segurança nacional, é um conceito indeterminado, mas tem muita coisa que eu sei que não é segurança nacional, como, por exemplo, é o caso, locação de imóveis, né? Então, locação de imóveis, né? Então, isso não diz nada respeito à segurança nacional. Então, nesse caso, a gente pode até dizer que uma multa de 200% pelo mero atraso do pagamento do tributo é uma multa desproporcional e razoável e, portanto, o Supremo pode declarar a inconstitucionalidade desse percentual. Agora, o que o Supremo tem feito recentemente? Ele tem reduzido o valor da multa para um patamar que ele considera razoável. Então, em vez de ele dizer que a lei é inconstitucional e, portanto, aguardar a manifestação do legislador editando uma lei razoável, proporcional, não, ele já reduz, para o percentual que ele acha razoável. Qual é a consequência disso? O Supremo está, nesse ponto, né, agindo como legislador, porque ele está escolhendo um percentual em detrimento de outros igualmente admissíveis, porque você pode dizer, por que não? Por que 30? Por que não 29? Por que não 31? Né? Se 30 pode, por que 29 não pode? Né? E gera também uma certa insegurança jurídica, porque no caso do próprio Supremo, tem turmas que fixam 20% como um percentual não confiscatório e outras turmas que dizem que 30% é um percentual não confiscatório. Então, é 30 ou é 20? O próprio Supremo diverge a esse respeito. Então, isso gera também insegurança jurídica. A solução parece interessante porque ele já reduz logo, né? Então atende de certa maneira os interesses do fisco, porque o fisco não precisa esperar pela edição de uma nova lei, ele já pode cobrar naquele caso, mas isso também gera esse efeito, né, da insegurança jurídica, e você vai ter pessoas que entraram com a ação e que vão pagar a multa com um percentual de 30% e outros que vão pagar de 20%, né? Então realmente é algo que escapa um pouco da segurança jurídica, da previsibilidade. Então, nesse caso da licença adotante, o Supremo reconheceu expressamente a existência de uma mutação constitucional, né? Ele disse que havia uma nova compreensão acerca do alcance dos menores do direito adotado e disse que era necessário, então, reinterpretar, ressignificar o artigo 5º da Constituição, no seu inciso em que ele garante o direito à gestante. Ele disse, olha, a Constituição só falou da gestante, mas eu estou estendendo também à adotante. Então, ele declarou a inconstitucionalidade do artigo da Lei 8.112, que tratava do assunto, que estabelecia um prazo menor, e desde logo assegurou a fruição do prazo maior previsto na própria Constituição, de 120 dias, acrescido também, eventualmente, daquela prorrogação de 60 dias para, no caso dos servidores estatutários. Então, ele definiu como traz repercussão geral exatamente isso, que não é possível fixar prazo diverso e já garantiu, inclusive, ao recorrente lá da ação, esse direito à fruição dos 120 dias. Então, a mãe adotante já pode, desde logo, usufruir essa licença no prazo maior, previsto para as gestantes. Outro caso também que tem gerado muita polêmica é o do aborto, né? Até 12 semanas, né? Então, o ministro Barroso, mais uma vez aqui, né, ele trouxe um voto nesse sentido de que seria possível considerar como não criminosa a conduta de aborto até 12 semanas. E aí os opositores discutem, né, dessa medida, discutem por que alguns países se adota 12 semanas, outros se adota 14, outros 15 semanas. Nos Estados Unidos varia de estado para estado. Então, por que 12 semanas? De onde o Supremo tirou essa ideia de que a partir de 12 seria crime, até 12 não, né? Quer dizer que 11,5 não seria crime, então? Quer dizer, então, como é que ele elaborou esse critério? De onde vem esse número aí específico, né, cabalístico aí de 12 semanas e tal? Então, na verdade, é um prazo que está sendo escolhido pelo próprio Supremo. E a crítica que se tem feito não caberia ao legislador fazer essa escolha? Se for para descriminalizar, não deveria ser o legislativo a fazê-lo? Né? Não deveria ser o Congresso Nacional, no caso, a legislar sobre o tema? Tá certo. Então, são muitas as decisões... Tá certo. Certo. Então,
Então, o que... Não, está ok, doutor. Está certo, está certo. Olha aí. Então, nós temos mais muitas outras decisões que nós poderíamos citar aqui, mas a questão que fica é: o que nós fazemos se a decisão da Suprema Corte, no caso específico falando aqui do Supremo, se ela extrapolar, se a decisão manipulativa ela extrapolar os limites do que a doutrina do direito comparado estabelece como limites razoáveis, né? Uma decisão manipulativa ilegítima, que passou do ponto. O que fazer com isso? Simplesmente negar cumprimento a ela, recusar o cumprimento à decisão do Supremo? Não me parece que essa seja uma boa saída, né? Isso debilita a democracia, né? Debilita a crença nos poderes, né? No funcionamento da justiça. Então, em alguns países, a gente tem visto algumas soluções que são realmente desse naipe, umas soluções que realmente representam ingerência no funcionamento da Corte. No caso da ditadura, por exemplo, nós tivemos aí pelo menos 3 ministros do Supremo que foram aposentados compulsoriamente, né? Então, isso aí realmente aconteceu no Brasil no período da ditadura. O professor Paulo Lobo depois pode até explicitar melhor, conhece esses casos aí. Olha aí, né? Conhece a história de pé. Nos Estados Unidos também, na época do New Deal, o presidente Roosevelt, ele estava querendo fazer modificações para aquecer a economia americana e estava havendo uma grande resistência por parte dos ministros da Suprema Corte americana. E o que é que ele fez? Sempre era uma votação de lá são 9 ministros, né? Então ficava sempre de 5-9 contra o governo, invalidando as leis dele que melhoravam a economia e tal. O que ele fez? Ele ameaçou o chamado Court Packing Plan, quer dizer, um pacote para a Corte Constitucional de aumentar o número de ministros, coisas que também já foi ventilada aqui pelo candidato à presidência que hoje foi eleito, né? Então, ele ameaçou aumentar o número de ministros da Suprema Corte e encaminhou um projeto para o Senado para aumentar realmente. O projeto terminou sendo rejeitado no Senado americano, mas a ameaça que ele fez surtiu efeito, tanto que aquele ministro que geralmente votava contra ele, que era o fiel da balança, o swing vote, como se diz, mudou o entendimento e passou a ser menos conservador nessas questões e aí passou a validar as decisões aprovadas pelo presidente Roosevelt naquela época. Então, realmente houve uma ameaça que surtiu um efeito prático, né, no caso positivo. E um caso também recente que está acontecendo atualmente, que gera muita também consternação, é o caso da Polônia. Às vezes aqui nós não temos muito acesso à ideia, né, o que está acontecendo por lá, mas lá no caso da Polônia, o partido, que é um partido que assumiu o governo, é um partido de extrema direita, e ele começou a querer fazer o que se chama de purgar o judiciário polonês do que ele chama de herança comunista. Então, ele começou a tentar realmente ingerir na Corte Suprema da Polônia, no judiciário de modo geral, e ameaçou, inclusive, mudar a sede do tribunal, da Suprema Corte de Varsóvia para uma cidadezinha nos recantos aí da Polônia. Então, para vocês terem uma ideia, já imaginou se o presidente da República aqui dissesse que iria mudar a sede do Supremo de Brasília para o interior do Acre, por exemplo, né? Seria algo que todo mundo já, né, se espantaria e dizer, olha, isso aí é um absurdo e tal. Pois lá, isso foi feito, inclusive foi aprovada uma lei no parlamento lá polonês que aposentou compulsoriamente cerca de 1/3 dos ministros da Suprema Corte polonesa. Então, mais de 20 ministros foram aposentados, em tese, foram aposentados compulsoriamente por essa lei. Qual é o artifício? Ele disse, olha, vamos reduzir a aposentadoria compulsória de 70 para 65 anos, só que aplicando isso, inclusive, para aqueles ministros que estavam em atuação naquele momento na Corte Constitucional, inclusive a presidente, né? E aí isso gerou muita comoção, e aí vocês veem aí a foto aqui, de milhares de pessoas protestando lá em Varsóvia contra esse ataque, né, do governo polonês ao judiciário polonês. Então, é interessante aqui que é o próprio povo manifestando e lutando pela independência do judiciário polonês, né? Pessoas, inclusive, protestando em frente ao parlamento, né? Que é a casa do povo, né? Interessante aqui, né? Protestando em frente ao parlamento em favor da independência e da autonomia do próprio judiciário, porque se tem a ideia justamente de que o judiciário é o último bastião dos direitos fundamentais dos indivíduos, né? E semana passada é que depois de muita ameaça da própria União Europeia, então
Então, a Comissão Europeia ativou o chamado artigo 7º, que é a chamada opção nuclear, que eles cognominam assim, né, do Tratado da União Europeia, que esse artigo 7º diz que, se houver esse descumprimento, a Polônia poderia até sair da União Europeia, ou pelo menos sofrer sanções bastante rigorosas de natureza econômica e perda do direito de voto, suspensão do direito de voto e tudo mais. Então, só depois dessa decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, lá de Bruxelas, da Comissão de Bruxelas e tudo, foi que eles resolveram realmente voltar atrás e elaborar uma nova lei, reintegrando aqueles juízes que haviam sido aposentados compulsoriamente. Isso foi semana passada, mas até então eles estavam firmes nesse propósito, que já vem de uns 3 ou 4 anos atrás, de minar as garantias de independência do judiciário polonês. Então, isso não é algo assim estranho, não é algo fora da realidade, é algo que pode acontecer. E nós tivemos aqui na campanha política, né, nós vimos aí várias afirmações semelhantes, né? Então, é possível haver esse tipo de ingerência na mudança da forma de nomeação de ministro, criação de mandato, criação de crime de responsabilidade. Tem um projeto de lei que tramita e que diz que é crime de responsabilidade ao ministro Supremo usurpar as funções do Legislativo e do Judiciário e do Executivo. Agora, o que na prática seria isso? É um tipo muito vago, né? Um crime de responsabilidade com um tipo muito aberto. Então, isso geraria muita controvérsia e atemorizaria bastante, intimidaria o Judiciário. Então, já estou concluindo aqui. Então, para finalizar também, teve outra proposta, que foi a PEC 33 de 2011, em que o Supremo, em que o Congresso tentou submeter as decisões do Supremo que declaravam a inconstitucionalidade de emendas constitucionais a uma espécie de referendo do Congresso para poder valer. E também as propostas de súmula vinculante. Elas só passariam a ter efeito vinculante depois que o Congresso referendasse. Essa proposta foi arquivada em 2015, mas também entrou nesse jogo de ameaça ali para tentar desestimular o Supremo de proferir decisões que eles consideravam que atentavam contra as prerrogativas do Poder Legislativo. No Canadá, tem um instrumento interessante, que é o que eles chamam de Notwithstanding Clause, é a cláusula não obstante. Ela diz o quê? Que é possível que o Parlamento prorrogue a entrada em vigor, adie a implementação da decisão judicial da Corte Suprema por um prazo de até 5 anos. Então, é uma solução mais light, porque ele vai cumprir a decisão da Corte Suprema, mas ele diz, eu só vou cumprir, eu tenho esse prazo de 5 anos para me adaptar. Então, ela não descumpre a decisão, ele apenas adia um pouco a solução. Então, o que é que nós poderíamos dizer que seria uma solução viável para esse problema quando o Supremo, eventualmente, proferisse uma decisão manipulativa que ultrapasse os limites constitucionais, né? A possibilidade de reversão por emenda à Constituição, é sempre possível. Foi o que aconteceu no caso da vaquejada. O Supremo disse que era inconstitucional a vaquejada porque ela era inerentemente cruel para com os animais. Não haveria como você regulamentar, através de lei, a prática da vaquejada sem que houvesse crueldade em relação aos animais. E aí o Supremo, numa decisão por maioria de um voto, disse que era inconstitucional, e depois o Congresso foi e, através de uma emenda à Constituição, disse que, para os efeitos do artigo 200 e tanto, não se considera cruel a prática de atividades consideradas como patrimônio cultural e imaterial, assim definidos em lei. E aí ele editou uma lei dizendo que a vaquejada e o rodeio eram patrimônio material e imaterial e tal. Então, ou seja, ele, através da emenda à Constituição, ele superou, reverteu aquela decisão do Supremo. É lógico que o Supremo pode agora, e já há 2 radinhos contra essa emenda da vaquejada, pode declarar a inconstitucionalidade da vaquejada, mas para isso é preciso que ele identifique a violação de alguma cláusula pétrea, né? Então, realmente o debate agora fica vinculado a essa questão. Existe um direito fundamental que constitui cláusula pétrea das pessoas e, por extensão, ao meio ambiente, que abrangeria também um direito de não crueldade aos animais, né, passível de proteção aí, através desse instrumento da ADIM, né? E uma outra coisa, outra solução também que tem acontecido algumas vezes é o caso das chamadas leis reiterativas, que também são utilizadas lá no direito canadense, e aqui no Brasil têm sido utilizadas, que são as chamadas leis in your face, né? As leis na sua cara. Então, é como o parlamento, ele reitera a lei anterior. O Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei X. Ele vai, e não conformado com aquela declaração de inconstitucionalidade, edita uma lei Y de conteúdo idêntico ou bastante similar, como uma forma de dizer, olha, eu quero que a matéria seja rediscutida.
eu quero que a matéria seja redebatida. E, normalmente, ele traz alguns argumentos novos e tudo. A matéria, nesses casos, geralmente, ela não foi extensamente debatida no Supremo. E é uma forma de diálogo, uma forma mais incisiva de diálogo do Congresso com o Supremo, através dessas leis reiterativas, dessas leis, como diz o nome, in your face, na sua cara, né? Como se ele esfregasse no Supremo uma nova lei e dissesse, olha, eu quero que a matéria seja rediscutida. E o curioso é que, às vezes, funciona. Teve casos em que o Supremo, realmente, depois de uma lei reiterativa, ele mudou o entendimento dele. Tem casos concretos, no livro a gente aborda alguns exemplos desses, em que o Supremo realmente mudou o entendimento dele após a edição de uma lei reiterativa, ou seja, concordou com os novos argumentos trazidos pelo Congresso. No direito sul-africano tem também o mecanismo chamado do compromisso significativo, que é o chamado meaningful engagement, né? O que se pretende com isso? Nesse paradigma aí que é utilizado pela Corte sul-africana, a Corte Suprema, ela, antes de ela dar a solução heterocompositiva para a lide, ela primeiro estimula as partes a resolver a questão pela via da autocomposição. Ela estimula um engajamento significativo, daí o nome, compromisso significativo, na solução das questões, que geralmente envolvem falhas estruturais, né, que não são resolvidas de uma maneira fácil só por um órgão, como foi o caso aqui do estado de coisa inconstitucional, que o Supremo declarou em relação aos presídios. Então, são falhas estruturais que não são resolvidas com medidas simples, porque dizem respeito a vários poderes. Há uma falha do judiciário, porque não presta atenção no tempo de cumprimento da pena. Tem pessoas que estão cumprindo pena além do tempo previsto, poderia fazer alguns mutirões e tal. Havia falhas do legislativo, porque não elaborava as leis adequadas, falha do executivo, porque contingenciava as verbas do fundo penitenciário, havia quase 1 bilhão ou mais de 1 bilhão de reais lá em fundo penitenciário e não estava sendo usado na melhoria dos presídios e tal. Então são falhas estruturais que não são resolvidas de maneira simples. E aí esse mecanismo é utilizado na África do Sul para justamente esse tipo de caso. Então, convoca-se todas as partes, né, interessadas que podem resolver aquela questão a se engajarem efetivamente de maneira significativa na solução do problema estrutural, e só em caso de falha, de insucesso dessa solução autocompositiva é que a Corte Constitucional fornece a solução heterocompositiva, né? Então, isso aí foi inclusive objeto de um projeto de lei do Senado, que é esse daí, 736 de 2015, que estabelece uma forma de ativismo judicial dialógico, ou seja, através do diálogo. Ele primeiro fomenta o diálogo entre as partes interessadas e apenas em caso de fracasso é que ele realmente dá a decisão heterocompositiva. Então, são soluções mais brandas para esse problema que pode acontecer no futuro de a Corte Suprema proferir decisões que realmente se extrapolam quaisquer limites aí, aceitáveis, né? Mas, a nosso ver, seria necessário também a criação de um espaço de dissenso mesmo, né? Uma crítica doutrinária séria, responsável às decisões do Supremo. Isso colabora para que o Supremo aumente o seu grau de autocontenção, de self-restraint, né? Então, não é através da intimidação do judiciário que se vai resolver isso, né? É através do debate, da crítica doutrinária, da crítica séria, do debate das ideias, né? Das ideias que a gente pode realmente contribuir para o aperfeiçoamento da jurisdição constitucional, das decisões do Supremo de todo o país. Então, em linhas gerais, era isso aí que eu queria transmitir, e agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado, doutor André. Em poucos minutos conseguiu trazer diversas discussões da mais alta relevância que foram debatidas recentemente, de anos para cá, pelo Supremo, e que geram essa discussão do próprio limite de atuação do Poder Judiciário, né, que acaba sendo, acho que, o ponto de maior discussão na questão das decisões manipulativas, né, que é até onde o Judiciário pode e deve ir, né? Muitas vezes o Judiciário se apresentam questões para o Judiciário resolver, a população pede que o Judiciário resolva, muitas vezes o Judiciário quer resolver, a discussão é saber se naquele caso ele pode ou não resolver para além daqueles limites do ordenamento, né? É uma discussão muito rica. Muito obrigado aí pela sua participação, em pouco tempo trazer todas essas questões. E também, sem maiores delongas, vou passar o microfone aqui para o doutor Paulo, para ele trazer a sua longa e bem fundamentada contribuição. Tá certo. Obrigado. Boa noite às mulheres que estão aqui, minhas mulheres,
a minha querida amiga Luana, presidente da ABA, Associação Brasileira de Advogados, da qual eu faço parte, a minha querida Suzana, que me acompanha, as outras mulheres e aos homens que estão aqui. Eu quero, ao meu querido amigo lá, que eu colaboro lá com a LBV, né, com a LBV, de Paiva Neto, irmão Paiva Neto, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Quero agradecer a presença de todos e dizer que foi uma alegria muito grande ter aqui o doutor André, e nessa linguagem judicial, não é linguagem advocatícia, judicial, né, doutor Carriço? Ele fez uma explanação numa linguagem judicial. Eu vou falar numa linguagem histórica e advocatícia. Portanto, é bem diferente o tom. O tom vai ser diferente. Eu sou advogado e vou morrer advogado. Nunca troquei a toga pela beca. Morrerei de beca, porque não sei usar toga. Tenho medo de usar toga. Tenho medo disso. Tenho medo de ativismo. Tenho medo de excessos. Prefiro ser advogado, que morrerei em paz, como Rui Barbosa morreu e Sobral Pinto. E Paulo Bonavides vai morrer em paz também. Pois bem é muito bom. O doutor André fez com que eu mudasse minha palestra. Eu vou diminuir a minha palestra histórica e vou ter que responder algumas perguntas do doutor André, porque já estão prontas aqui na Constituição. Deixarei, meu caro doutor Carriço, e quero homenagear a sua avó, que eu tive a honra de trabalhar com ela. Eu tenho 80 anos, tem muita história, né? Vou deixar aqui o resumo da palestra para usos, pode usar à vontade, meu caro amigo, pode usar à vontade, bota no Facebook, Longa Book, Chico Book, Bolsonaro Book, pode botar no Bolsonaro Book, não tem problema não. E se fizer fake news, eu tomo as providências. Porque se fizer fake news, eu não entro mais com ação. Eu pego o cabo que fez e digo, caba, você vergonha, eu vou lhe pegar, e o caba corre. Pega esse ladrão, esse bandido. Eu não vou mais perder tempo em fazer ação. Eu resolvo com um chute ou com um tabefe. Desculpem, não estou aqui citando ninguém para resolver com o tabefe. Um dia desse, correu ali no meio do irmão. Pega a cara sem vergonha. Ele correu. Então, vou deixar com Vossa Excelência, mas eu vou lembrar alguns pontos da Constituição, porque eu vim falar hoje aqui sobre os 30 anos, e eu estava lá, posso dizer como poeta, não me disseram, eu vi, eu estava lá, como poeta Gonçalves Dias, mas quando o doutor André falava, eu ouvi no ouvido o canto da jandaia de Zé de Alencar, quando fala de Iracema. Eu sou fã de Zé de Alencar. E ele disse que a jandaia deixou de cantar quando Iracema morreu. Iracema casou com Martim Francisco e foi o primeiro cearense que nasceu e foi retirante. Iracema, Poti e Geni. Então, o doutor André me lembra muito, eu tenho a obrigação de saber literatura, porque eu fui seminarista, fui padre, sou professor de português, de latim e grego, e, portanto, eu tenho que saber literatura. Eu não posso ficar só na parte jurídica, eu tenho que me espraiar. Eu conheço pessoas, doutor André, que são muito técnicos, doutor Carriço. Eu conheço um colega de Vossa Excelência que é muito técnico, e ele é horizontal, ele não tem refluxos oratórios. Já sabem quem é, não vou dizer o nome, porque ele não está presente, eu não quero ser processado. Mas a Constituição, essa Constituição que está aqui, ela não é milagre de um momento. Ela não nasceu em Brasília em 87, 88. Ela é produto de uma longa caminhada. E, sobretudo, eu quero fazer uma homenagem aqui, e não posso deixar de fazê-lo, aos jovens, meus colegas e amigos, que sofreram e morreram na ditadura militar. Quantos hoje poderiam estar aqui comigo? Morreram, foram mártires desta Constituição. Banharam com seu sangue a democracia brasileira. Isso é preciso ser dito. Eu estou aqui com 80 anos. Quantos poderiam estar aqui, homens e mulheres, que sofreram no Ceará, sofreram lá em São Paulo? Eu estou agora na Comissão de Anistia, sou conselheiro de Saraiva da República, o meu ancestro era do Império, conselheiro de Saraiva do Império, eu sou da República, e eu vejo o sofrimento das pessoas que morreram e que estão pedindo anistia porque foram torturadas.
E eu fico admirado quando o presidente do Supremo, que eu não vou dizer o nome, não digo o nome de ninguém, lá de São Paulo, também de Mariana, já debati com ele meses, sou 80 anos, já debati com todo mundo. E ele agora não chama mais ditadura, ele chama movimento. Porque o general Almeida foi ser assessor dele, e eu acredito, não vi, mas faço a ilação, já que se condena por ilação, eu faço ilação. Deve ter dito, não chame mais ditadura, chame movimento. E quando a gente não tem história, não tem preparo histórico, a gente começa a dizer o que os outros mandam, e não o que a gente tem consciência de dizer. Eu digo aquilo que eu tenho consciência de dizer, porque eu tenho história, tenho currículo, e tenho coragem. Coragem, porque advogado tem que ter coragem. Advogado não pode pedir a benção hoje, a benção, doutor juiz, a benção, doutor promotor, a benção, doutor procurador. Não pode. Ele tem que respeitar o juiz, respeitar o promotor, mas tem que saber qual é o seu lugar constitucional. É por isso que eu fico admirado, meus caros magistrados. Na Lava Jato, os advogados ficarem calados. Ficam calados. Não dão uma palavra. Ficam com medo. Eu não quero ser advogado de Lula, não quero. Mas se eu fosse, a primeira coisa que eu fazia perante a juíza, a famosa alemã, eu não vou dizer o nome, eu dizia, pela ordem, excelência, eu quero fazer o perfil do meu cliente. Porque a história do meu cliente está manchada pela mídia. Ele é ladrão. Toda vez que há uma apresentação dos procuradores da República, o PowerPoint, tem um procurador da República, o membro da Polícia Federal, os delegados, falei em gaúcho, não minha forma, federal, os auditores fiscais, e dizem que o cara é ladrão, que é não sei o quê, e não tem uma pessoa para defender. Na última conferência da OAB, eu já falei em 10, vou falar na próxima. Fui palestrante, e falei sobre a Lava Jato. Depois eu vou mandar para Vossa Excelência um texto que eu tenho sobre a Lava Jato, que aliás elogia o juiz, porque é um choque de gerações. E eu disse, nas conclusões que eu apresentei na Conferência Nacional da OAB, em São Paulo, não é São Paulo do Potegi, não, é São Paulo. Porque tem gente que pensa que é São Paulo do Potegi, não é não. Eu sou doutor pela PUC de São Paulo. Vossa Excelência da USP, eu sou da PUC, sou filho da PUC. E meu orientador, não vou dizer o nome, mas é fácil saber quem é. Está deixando a presidência da República. Meu orientador no mestrado e doutorado, e grande orientador. Depois que ele foi à presidência da República, eu nunca mais falei com ele, nem quero. Falo com Alexandre Moraes, que me nomeou quando era ministro da Justiça para a comissão de anistia. Então, como eu estou dizendo, é difícil a gente entender muitas coisas que estão acontecendo no Brasil. Mas eu quero falar um pouco da Constituição e dizer que houve um momento pré-constituinte. E no momento pré-constituinte, eu quero fazer uma homenagem ao professor Paulo Bonavides, que é meu orientador, meu companheiro e prefaciou minha tese de mestrado, com quem estarei na próxima dia 15. Vou visitá-lo, porque ele praticamente não sai mais de casa. Por 93 anos, mas é um gênio. E um dos antecedentes históricos da Constituinte, portanto, no período pré-constituinte, foi o Congresso de Direito Constitucional de São Bernardo do Campo, de 1980. Quem era governador de São Paulo era Paulo Maluf, secretário de Segurança Erasmo Carlos Dias, aquele que mandou atirar na PUC, mandou travejar a PUC de bala. Paulo Bonavides, quando anunciaram que a polícia ia cercar o nosso Congresso, o prédio do nosso Congresso, ele levantou-se, ficou vermelho, olhou para mim e disse, o que é que eu faço? Diga que o Congresso vai ver, que nós não temos medo da polícia, nós temos medo de que não façam a nova Constituição. E ele bradou, né, e disse que o Congresso ia ver, custasse o que custasse. E desde aí ele ficou muito meu amigo, porque eu era o secretário dele, naquele momento histórico, está no livro dele, na obra. Tem um juiz que escreveu a obra dele,
E ele contou essa história. Eu nem me lembrava. E o Congresso ouve. E depois a luta da sociedade, da OAB, a CNBB, a ABI e as entidades sindicais e entidades populares, que lutaram para que fosse promulgada uma nova Constituição Federal. Depois da decepção das diretas já, né? Depois da morte de Tancredo, na véspera de tomar posse. Eu digo sempre que o presidencialismo brasileiro, que é uma desgraça, eu não posso falar sobre o presidencialismo, mas é uma desgraça, é como diz o doutor Paulo, é culpado de todos os malefícios do Brasil, desde Rui Barbosa. Quando eu tenho raiva, eu digo o nome todo, Rui Caetano Barbosa de Oliveira, que copiou o modelo americano, tentou jogar no Brasil sem adaptar. É por isso que nós não temos presidencialismo, nós não temos república, nós não temos presidencialismo, nós não temos república, nós não temos Estado federal. Tanto é verdade que nós não temos república que de vez em quando eu digo, chamo o Roberto Carlos de rei, o rei. Chamo o Xuxa de rainha dos miúdos. Essa lembrança, oh minha rainha, quando eu gosto muito, eu digo, oh minha rainha. Isso é resquício da monarquia. Nós somos monarquistas, sem querer. Eu disse isso no Porto, quando o professor Paulo Ferreira, estarei novamente agora em janeiro, quando o professor Paulo Ferreira comemorou os 100 anos da primeira Constituição republicana, que é de 1911. Eu disse, nós não somos republicanos, nós somos monarquistas. Nós não somos federalistas, somos unitaristas. O governador Camilo, do seu estado, vai buscar dinheiro em Brasília. O governador daqui, não vou falar o nome dele não, que ele está me devendo, não pagou meu salário. Foi até meu aluno, vou dizer, não diga mais que foi meu aluno não, eu estou com raiva. Estou esperando que ele pague meu salário. Eu sou procurador do Estado. Eu não tenho culpa de ser pós-doutor, tenho culpa de ter me ilustrado. E se eu fosse da política, eu estava preso pela Lava Jato, certamente. Tenho culpa de ser ético. Mas os governadores todos, meu caro doutor André e doutor Carriço, vivem em Brasília, pedindo dinheiro, pedindo ajuda. Agora mesmo, os governadores eleitos já foram falar com o rei. O rei está caindo, esse rei aí, vai entrar outro rei. Ninguém sabe aonde ele vai chegar. Ninguém sabe onde ele vai chegar, porque a eleição dele não foi opção, foi isto contra aquilo. Ninguém teve opção, ou votava nisto ou contra aquilo. Ninguém teve opção. E eu vejo vocês jovens, meu Deus do céu, como eu tenho pena de vocês, como a cabecinha de vocês fica pululando de ideias diferentes, meu caro. Eu já fui com você, advogado, do Tem Quente, não foi? Tem Quente lá no tribunal, não foi? Então, foi convocada a Constituinte por uma emenda constitucional. Foi uma discussão violenta. Quem convoca a Constituinte? É o Congresso? É a sociedade? Aí o presidente Sarney convocou. O presidente Sarney, que era do PDS, passou para no PDS, fez aliança com o Tancredo Neves, a famosa aliança liberal, e Marco Maciel, juntaram PFL e PMDB, e Tancredo, que eu conheci, tenho foto com ele, mineiro, político que nunca botou um tijolo em lugar nenhum, mas sabia articular. Tancredo era o presidente. Só que na véspera de tomar posse ele morreu. Confirmando um artigo que eu escrevi, que hoje é clássico, vou mandar também, o vice-presidencialismo brasileiro. No Brasil nós não criamos o presidencialismo, criamos o vice-presidencialismo, que vai de Floriano até o presidente Michel Temer. E cuidado, o general Mourão está pronto para assumir. General Mourão. Não estou aqui fazendo prognóstico negativo para ninguém, estou dizendo a história. No Brasil, no presidencialismo, você tem um carro de defunto no palácio ou um tanque de guerra. Foi assim ao longo desses anos da República. Houve um debate exclusivo se a Constituição seria exclusiva ou congressual. Discutiu-se que seria exclusiva, a discussão não valeu nada, porque o doutor Ulisses disse que vai ser congressual. E foi congressual. Quer dizer, o Congresso ordinário, que é ordinário mesmo, feito por gente ordinária, feito por gente ordinária, foi quem fez a Constituição. De manhã era Senado e Câmara,
de tarde era constituinte. Durma com barulho desse. Eu estava lá. Eu era assessor de Lavoisier Maia e de afinada Vilma Faria Maia, que já morreu. Grande deputada. Eu assessorei os dois e mais outros. Depois, quando descobriram que eu era assessor de Vilma, ela apareceu, aí as outras deputadas começaram a me chamar. Maria Badia, de Brasília, aquela do Piauí, casada com o irmão de Petônio Portela, Miriam Portela. Eu fui assessor de um bocado de gente. Eu gosto de assessorar, eu ganhava bem, mas me chamava para jantar, almoçar, eu já quebrava o galho do almoço e do jantar. Presidência, doutor Luiz Guimarães, a maior figura que eu já vi na minha vida. Era um conservador do PMDB de São Paulo, estudou na São Francisco, quando Vossa Excelência fez o doutorado, mas era um líder. Ele só chegava às 3 horas. Quem comandava até às 3 horas era o seu conterrâneo Mauro Benevides, que eu acho que se reelegeu deputado ou perdeu. Limpar também não. Ele é antigo. E quando ele chegava, dizia: vamos votar. Quem ia falar besteira, falava até ele chegar. Todo deputado que quisia dizer besteira, o baixo clero, quando ele chegava, dizia: vamos votar. Cala a boca. E foi assim que foi feita a Constituição. Naturalmente que ela foi promulgada em 5 de 10 de 88, todo mundo sabe. Foi chamada de Constituição Coragem, Constituição Cidadã. Ele chamou de Constituição Coragem no prefácio que ele fez. Jabas Passarinho achou errado e entrou com um pedido dizendo que a Constituição não podia ter prefácio. Eu tenho a Constituição com prefácio. Pouca gente tem. Eu tenho. Constituição Coragem. E depois ele chamou de Constituição Cidadã. Promulgado em 5 de outubro. Tem aqui os dados, eu vou deixar com ele, sobre os deputados, sobre quem participou da Constituição, não é? Os senadores e os deputados federais. É bom a gente ter esses dados. Eu levei no Ceará quem participou lá no Ceará, quando eu fiz a palestra lá no Ministério Público. E a Constituição na era pré-constituinte, pós-constituinte. Esta era pós-constituinte. Estamos já com mais de 100 emendas, 103 emendas constitucionais. Mais de 103 emendas com 30 anos. Tudo que se quer resolver no Brasil tem que mudar a Constituição, porque a culpada é ela. Pobre Constituição, coitadinha. Chegou à idade de 30 anos, a idade de solteirona, como diz Balzac, é balzaciana, mas é manipulada por muita gente. A Constituição apresenta dificuldades, como relatou aqui o doutor André, muito bem, apresenta omissões e inconstitucionalidades, incompletude. Eu vou escrever um livro um livro inédito, que nem Manuel Ferreira escreveu, nem Manuel Gonçalves Ferreira escreveu, que foi vice-governador de São Paulo. Eu conheço o currículo dele. Ele me cita no livro dele. Não citou o doutor Paulo, mas me citou. O doutor Paulo disse: mas Manuel Ferreira não me cita. Eu disse: pois ele me citou. Citou. E ninguém escreveu isso. E a quarta parte da minha projeção sobre a Constituição de 88 é justamente o texto que eu vou escrever sobre os problemas substanciais da Constituição de 88 que geram esses problemas que Vossa Excelência apresentou. Como você faz de conta que a gente tinha começa conferido, né? Combinado. E não combinei. Mas estou muito feliz com sua presença e sua exposição, muito feliz. Estou falando para milhões de pessoas, porque cada um de vocês para mim vale 1 milhão. É melhor isso aqui estar assim do que cheio de gente de cabeça vazia. Eu gosto de gente de cabeça cheia. Como disse o Manuel Gonçalves Ferreira no prefácio de Vossa Excelência. Ele tem a cabeça cheia, mas bem feita, não foi? Eu já decorei, eu li o livro uma vez, já decorei. Ele tem a cabeça cheia, mas bem feita. Um bom elogio. Eu não faria assim. Acho que o português aí ficou meio contrário aos cearenses, mas tudo bem. Cabeça cheia, mas bem feita. Eu tinha dado a resposta que eu dei a um paulista
Vossa Excelência conhece, que é um grande processualista, não digo o nome dele, mas vocês leram o trabalho dele, é um grande processualista civil. Eu fui colega da mulher dele, eu tirei 10 com o Tércio Sampaio, e a mulher tirou 9. E ele disse: esse nordestino vem para aqui, são bolsistas, vem só estudar. Eu nesse tempo era mais afobado um pouquinho, faz 40 anos quase. Eu disse: mas doutor, eu nasci no Nordeste, lá na Paraíba, do semiárido, só tem calango e preá. Ele não sabia o que era calango. Tinha que estudar história, biologia, né? E eu estou tirando 10. E sua esposa tirou quanto? 9. Se eu tivesse nascido aqui no Morumbi, o senhor nasceu onde? Ele disse: no Morumbi. Se eu tivesse nascido no Morumbi, eu era secretário-geral da ONU. Isso ficou, todo mundo diz isso lá. Porque o nordestino, às vezes, ele tem que ter essa coragem de acabar com o preconceito dos sudestinos. Eu chamei no meu artigo a diferença entre o advogado nordestino e o sudestino. O sudestino, ele gostava de apostar em prescrição em Brasília, ficava em Brasília, pegava as estudantes de prescrição, pedia anulação de processo, aí veio a condenação na segunda instância, acabaram os escritórios de Brasília, porque aí os caras foram presos, né? Aí fizeram um desses sudestinos, que é nordestino, mas mora em São Paulo, em Brasília, fez um manifesto contra Moro, não sei se lembram disso, manifesto de 100 advogados, eu não assinei não, jamais assinaria, contra o juiz Moro, o colega vosso, que agora vai ser ministro, já deixou, né? E aí o ministro Moro, muito calmo e muito técnico, ele é horizontal, ele disse: doutor fulano, o processo anda para frente, não é para trás não, acabou-se o garantismo, agora é a época do eficientismo. E eu analiso o eficientismo processual, vejo que eu não estou tão assim contra os juízes, nem contra os procuradores. Doutor fulano, o processo agora anda para frente, não é para trás não, vai estudar, vai ler, para poder peticionar para mim, senão sua petição não vale nada. Bem, agora nós temos no momento atual esses problemas constitucionais que a Constituição não resolveu, que são as inconstitucionalidades, que são as omissões e que são os obstáculos. Eu não vou dizer aqui porque eu vou dizer no meu livro, vocês vão ter que ler meu livro para saber quais são as inconstitucionalidades dessa Constituição. Eu nesse ponto sigo a orientação do professor Otto Bachoff, de tio Miguel. É a única vez que eu discordo do mestre Bonavides. Que Bonavides não aceita, ninguém aceita a constitucionalidade de norma constitucional. Vossa Excelência sabe disso. Eu aceito e provo que está certo. Eu vou apresentar o livro. E hoje eu examinei uma paraibana ela falou sobre prestações, falou sobre a horizontalidade e a verticalidade. Eu disse: devia ter lido minha tese de doutorado, que eu criei o mandato de garantia social para o direito de trabalhar e morar. Como eu fui seminarista, sei latim, eu criei para o jus habitandi e laborandi. O direito de trabalhar, laborandi, que é o genitivo, e jus habitandi, o direito de morar, que é a moradia. Que a Constituição consagra no artigo 6º, mas consagrou de uma maneira tal que parece um samba. Eu digo, quando eu dava aula, eu disse: isso aqui parece um samba. E hoje eu disse de novo, porque eu não tenho medo de dizer: cadê? Parece um samba. Botaram tudo junto como se fosse um samba, é o artigo 6º. Está aqui. São direitos sociais, a educação, a saúde, não sei o quê, papapai. Quer dizer, redação mal feita. Redação de samba da Mangueira. Isso aqui é redação de samba da Mangueira. Depois falaram dos direitos do trabalhador, porque não dividiram, a Constituição não dividiu o direito fundamental social, que é direito de segunda geração, advindo com a Constituição de 34, com o direito dos trabalhadores. Aí abriram um texto para os direitos do trabalhador. E aqui é uma missão monstruosa, professor e senhores juízes, que é, deixa eu limpar esse soco aqui, que às vezes eu sou muito quente, sobe a quintura, e diz assim, artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais
além de outros que vêm da minoria. 1. Relação de emprego protegida com despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar. Essa lei complementar nunca foi editada, nem será. Ela nunca foi, nem os senhores nunca viram essa lei, já viram? Nunca viram, porque essa lei não será editada. Isso é uma missão crônica da Constituição. Quando havia dificuldade, doutor Ulisses dizia, bota para a lei complementar, bota para a lei ordinária. Mandou botar até para a lei específica. Vossa Excelência tratou de um caso aqui, deixa eu ver onde é que está, já marquei. E lei específica, eu não sei o que é lei específica, eu queria saber, nunca aprendi o que é. Mas quando Vossa Excelência tratou de greve, Vossa Excelência tratou de greve aqui, aí diz aqui o artigo 37, no caso da greve do servidor público, greve de vocês, servidores públicos da Justiça Federal, estou falando em gaúcho, federal, o direito, diz assim, é garantido ao servidor público o direito de associação. Artigo 7. O direito de greve será exercido nos termos e no limite definidos em lei específica. O que danado é lei específica? Não conheço lei específica. Não aprendi no direito constitucional, nem com Manuel Gonçalves, nem com Paulo Bonavides, nem com Zé Afonso, nem com Miller, Friedrich Miller. Nunca aprendi lei específica. Isso é um chute, isso é um bicão. Antigamente, no meu tempo lá no Nordeste, era bicão, é um bicão. Que danado é lei específica? Ele falou aqui que o Supremo, o senhor chamou de negócio como é decisões manipulativas. Que danado é decisão manipulativa? O Supremo é para decidir. Aí botou adjetivo, decisão manipulativa, decisão comutativa, decisão não sei o quê, da mãe, do pai. Fica botando adjetivo. O povo não entende. Você nesse tempo você é brilhante. Fez doutorado com Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é filho de Manuel Gonçalves Ferreira, né? Que eu conheço muito bem. Eu conheço muito bem, bem. Decisão lei especial. Aí disseram, não. O ministro Carlos Brito, meu colega lá de Sergipe, fez mestrado, depois, doutorado depois de mim. Eu fiz primeiro. Fui o primeiro doutor em Direito Constitucional da PUC, porque ninguém tinha coragem. E quem me disse isso foi André Ramos Tavares, que eu não sabia. Quando eu terminei o mestrado, eu disse, doutor Michel, só tem um pau de arara e eu quero voltar, doutor. Ele disse, o que é pau de arara? Eu disse, é um carro que metade é carroceria, metade é boleia. Eu, quando era menino em Serra Branca, eu dava nele e quebrava no meio do caminho. Ele disse, cadê a tese? Eu disse, está aqui a tese. Ele quase caía porque os paulistas não fazem tese. Os sudestinos têm medo de fazer tese, porque não querem errar. Tese é para errar. Vossa Excelência deve ter dado um banho lá na USP, eu acho. Porque teve muita gente que ficou, mas fez a tese, é do Ceará. Paulo Lobo fez a tese, fiz, a tese está pronta, Maria José. Meazinha bonita, aquelas fotos meio arrotadazinha, mas tem medo de fazer tese. E aí, botaram, o Supremo disse, não, vamos aplicar a lei dos trabalhadores, da CLT, e até hoje ficou assim, e nunca mudaram, conforme está no exemplário longo e bonito que Vossa Excelência apresentou, longo e bonito, e por aí vai. Quer dizer, há muitas coisas na Constituição que nós temos que completar. Eu citei o caso da omissão, mas eu cito o caso, por exemplo, da inconstitucionalidade. Artigo 142, parágrafo 2º, trata dos militares e diz, não há habeas corpus para prisão administrativa militar. Qual é a diferença do militar para o civil? É inconstitucional. Aí o cara diz, não, mas não pode haver, não. Pode sim. Baixou o Chadesse, no caso da Alemanha, eles sofreram muito, porque Hitler dizia, o que está na Constituição é lei. E Kelsen caiu nessa, Hans Kelsen caiu nessa. Lei é lei. Hitler disse, então faz uma lei para matar. E Nuremberg. E mataram gente de acordo com a lei. Tanto que no julgamento de Nuremberg, os generais diziam, eu cumpri a ordem do Führer. O Führer mandou. Hoje tem aquela teoria que Barbosa usou contra Zé Disseu, teoria do fato, teoria do domínio do fato. O cara está trancado numa sala, o de embaixo está roubando, ele tem que responder também, porque ele está ligado. Teoria do domínio de fato, cocorococó, foi usada pelo Supremo no caso de Zé Disseu.
que, aliás, eu soube que está andando por aqui, pelo Rio Grande do Norte. Foi encontrado na praia de Pirangi, ele e sua esposa. Isso, cuidado, não digo não que é mentira, mas como eu sou bem atenado, que ele é da minha geração, não é? Diz que ele está por aqui. Muito bem, então, Vossa Excelência falou de várias coisas. Eu vou falar de um congresso que nós vamos fazer aqui no Rio Grande do Norte, agora o mês que vem, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Que eu tive a honra, eu fui professor muitos anos, e tive a honra, surpreendi-me quando o CONCEP me concedeu o título de professor emérito. Eu quase caía. Mas foi bom, né? Coça o coração, né? Dá uma coceirinha gostosa, né? Não pedi, deram-me, vou receber. Vou receber, deram-me, vou receber. E nós vamos fazer um congresso ano que vem sobre o ativismo e a mutação constitucional. A mutação, daqui. Foi a monografia dela, não foi? Mutação. O que danado é mutação constitucional? Quem foi que primeiro falou de mutação no Brasil? Mutação, numa palavra da Feira do Alecrim, que eu falo para o povo da feira entender, é a mudança da Constituição sem mexer no texto. É a hermenêutica. O povo da feira entende isso. Eu gosto muito de falar como o povo da feira entende. Então, mudando a Constituição sem mexer no texto. O ministro Barroso, que não quer assumir, já dividi com ele vários debates, carioca, lá do Rio de Janeiro, ele não quer assumir que está usando a mutação, mas tem um ministro, que eu não vou dizer o nome, porque já briguei muito com ele, é fácil vocês entenderem, porque eu era conselheiro federal do AB, conheci Hernando Shoa, meu amigo, não esquece seu colega, e eu fui escalado para acompanhar esse ministro. Para onde ele ia, eu ia. E ele, uma vez, acusou a AB, e eu estudei a vida dele, descobri que ele nasceu no Mato Grosso do Sul, e disse uma palavra que eu não vou dizer aqui, porque eu estou numa palestra na Justiça Federal, mas ali fora eu digo o que é que eu disse a ele, no debate. E ele até hoje é cismado comigo. Disseram a doutor Paulo que tinha o ministro Supremo, tinha medo de mim. Eu não faço medo de ninguém, só faço careta. Mas eu desconfiei, porque uma vez eu fui defender os servidores municipais de Fortaleza, eu fui advogado do sindicato Sindiforte, contra a prefeita do PT, que quis acabar com a gratificação do Sindiforte. Essa que foi deputada e se elegeu? Não, eu não vou perguntar, não, que isso aí não é com o senhor, pronto, desculpe. E aí eu saí no meio da rua, Fortaleza bela, só se for na casa dela. E aí eu fui para o Supremo, ele era o presidente, na hora que eu subi na tribuna ele retirou-se. Não vou dizer o nome, mas é muito fácil de conhecer, porque ele faz bochecha. Mas assim, é fácil. Não tenho nada contra ele, apenas sou advogado, conheço a Constituição, sei falar, Deus me deu o dom da oratória, eu sei falar e não tenho medo. E ele retirou-se, mas eu ganhei. Era para ser 9-0, foi 8-0. O ministro Pepe perdeu o voto, mas tudo bem. Então, realmente, mutação tem sido um problema muito sério. É como diz o mestre Bonavida. Eu consultei o mestre Bonavida. O que é que o senhor acha da mutação de Paulo? Daqui a pouco acaba com a Constituição. E nessas decisões, como é? Olha o nome da decisão do Supremo, manipulativa. Como é que o Supremo dá uma decisão manipulativa? Com todo respeito. Vossa Excelência não tem culpa nenhuma. A culpa é deles. Como é que Vossa Excelência expôs isso muito bem? Porque senão a gente não sabia. Aí você diz para o estudante de direito, olha, o Supremo deu uma decisão manipulativa. Pelo amor de Deus. Dá para chamar Supremo de frango. Como eu chamei uma vez quando eu estava formado. Isso é o Supremo de frango. Daqui a pouco a gente come o Supremo de frango ali. Lá no restaurante. Não pode. Decisão manipulativa. O Supremo fica fraquejando, fica rodopiando como galo ciscando no terreiro, no galinheiro. Isso não pode ser. Eu não posso falar assim na Justiça Federal, porque os juízes de primeira instância, que são concursados como Vossas Excelências, não cometem esse tipo de absurdo. Vossas Excelências são concursados. Agora, os juízes do Supremo não são concursados. Os Supremos são nomeados
de acordo com o notável saber jurídico e reputação ilibada. Bada. Caráter, 2 critérios subjetivos. Quando o Hernando era presidente da UAB, eu presidente da Comissão de Estudos Constitucionais, nós fizemos uma proposta, eu vou dizer agora no ponto, vou falar de Corte Constitucional, para se criar no Brasil uma Corte Constitucional, como existe em Portugal, na Europa. Um acordo que trata apenas da Constituição. Porque no Brasil o Supremo tem 3 competências. Horrível. Competência originária, a competência ordinária. O Supremo tem competência ordinária, que é ordinária mesmo, e a competência extraordinária. Mas isso não é Supremo. Se mexe com mandato de segurança, se mexe com decisão do tribunal. Aqui mesmo tem uma contra um deputado, porque a maioria se absteve, aí vai para lá. Quer dizer, isso não é Supremo Tribunal Federal. Isso é uma corte comum. Uma corte comum. Que não merece respeito, que mexe com coisa ordinária. Quem estuda direito, eu acho que vocês estudaram, pode ler na Constituição que tem. Competência originária. Competência ordinária. Competência extraordinária, que é o tal do recurso extraordinário. Então, é difícil. Aí vem o ativismo constitucional. Mas quem foi que criou o ativismo? Foram os políticos brasileiros. Foi a Lava Jato. Os políticos brasileiros construíram 2 coisas. A Lava Jato, deram chance a Sérgio Moro, que, cumprindo o seu dever, apareceu. Hoje é ministro da Justiça. Vai ser ministro Supremo, que ali houve uma negociação natural, e eu não tenho nada contra. A Lava Jato foi criada pelos políticos, que agora o povo limpou, inclusive o Rio Grande do Norte, o povo limpou a oligarquia, os últimos oligarcas perderam a eleição. Lá no Ceará também limparam bem, né? Lá limparam bem. Aqui ganhou o general Mourão, que é de lá, que é primo do Eugênio Mourão, que é de Juazeiro, se elegeu senador. Parece que eu estou sabendo muita coisa do Ceará, né? Pois bem, na minha idade eu tenho que saber tudo. Pois bem é muito bom. E aí criaram o ativismo judicial, que é uma vergonha. Eu vou dar alguns exemplos simples. Vossa Excelência fez um elenco ali brilhante, mas eu vou ser mais popular. Estão discutindo o aborto, Excelência, no Supremo Tribunal Federal. Mas lugar para discutir o aborto não é o Supremo. Lugar para discutir o aborto é o Congresso. Onde foi que discutiram o aborto da Argentina? Foi no Supremo? Foi no Congresso. Aborto não é assunto de lei, não é assunto de juiz. O que é que o doutor Barroso tem com o aborto? O que é que o doutor Marco Aurélio tem com o aborto? O que é que o doutor Toffoli tem com o aborto? O que é que a doutora Carmen Lúcia tem com o aborto? Carmen Lúcia foi me auxiliar na OAB. Ela disse que eu fui chefe dela, eu acho que eu fui. Está escrito lá nos anais da OAB. Está escrito nos anais. Sou advogado, eu digo e provo. A minha prova é material. Eu mostro. Eu conheço todos eles. Eu no Supremo não sou desconhecido. Se eu subir na tribuna, não sou desconhecido. Eu não sou desconhecido. Porque a coisa pior do mundo é o advogado ser desconhecido por juiz. É por isso que eu gosto de advogar no Rio Grande do Norte, porque todo mundo foi meu aluno, promotor, juiz, delegado. No Ceará, se eu for advogar, vão ver meu currículo, está lá. É grande, viu? É tipo do oceano do Ceará. Meu currículo está lá, Lattes, paulopsarabe.com, não sei o que, está lá. Então, certos assuntos, anencéfalo, discussão de anencéfalo no Supremo, discussão de união estável no Supremo, como é? União sexual no Supremo, 2 minutos aqui, já deu uma rodada aqui. Quando a Constituição de 88 é muito clara, ela fala da família, para efeito de proteção do Estado, é reconhecido o Estado de homem e mulher. Homem e mulher. Não fala em homem com homem, nem com mulher. Eu não tenho nada contra isso. Todo mundo que me conhece, todas as mulheres, sabe minha opção sexual, né, doutora Suzana? Sabe? Todo mundo sabe qual é o meu. Eu fiz 5 filhos e uma menina, estou muito satisfeito. Sou casado há 60 anos, não tenho nenhum filho fora de casa. Graças a Deus. E só tenho uma mulher, porque não pude ter 2, nem 3. Eu conheço gente que tem 5. Eu só posso ter uma. Que está fazendo meu café. Daqui a pouco eu vou tomar meu cafezinho. Cuida bem de mim. Há 60 anos. Quem não tem família não pode falar para ninguém. Quem tem
Tem mulher como quem tem sabugo de milho, come o doce e joga fora. Qual é a moral que tem? Nenhuma. É por isso que ele escolhe, ele não vem para aqui. Sabendo que sou ele, não vem não. Diga, está perto? Hein? Vamos concluir. Tem aí. Tem mais coisa para dizer, mas doutor Carriço, não tem problema. Não, de maneira nenhuma. Ele quer que eu conclua com chave de ouro e eu vou concluir. Eu não vou concluir por mim, vou concluir com Chaplin, Charles Chaplin. Eu podia ter trazido aqui muita decepção, porque a minha geração sofreu com a ditadura. Eu fui vigiado aqui na UFRN, saiu no relatório da Comissão da Verdade. Eu nem sabia, podia ter morrido. Eu estou falando para a juventude, 2 jovens juízes, brilhantes juízes, porque passar no concurso federal não é brincadeira, só passa quem é bom, quem é honesto, quem é sábio. E aqui eu estou diante de 2 grandes juízes. Isso me envaidece muito estar aqui na Justiça Federal. Todos foram meus alunos, Vossa Excelência sabe. Ali para dentro tudo foi meu aluno, não é? Aluno e aluna. Eu estou vendo a juventude aqui, brilhante juventude, jovens de todas as idades, com cabelo branco ou não, você é jovem também. E Chaplin, eu podia hoje estar aqui e dizer, não, eu não vou fazer essa palestra não, porque eu estou muito chateado. A minha geração foi muito atingida pela ditadura. Mas eu faço como Chaplin, diante dessa juventude. E ele disse, para que chorar o que passou, lamentar perdidas ilusões, se o ideal que nos acalentou renascerá em outros corações. Eu espero que os ideais desta Constituição renasçam do coração de vocês. Muito obrigado. Um abraço. Perfeito. Tá bom. Muito obrigado, doutor. Vamos ter mais um tempinho ali fora, doutor Paulo, para continuar a conversa. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade e queria dizer o seguinte. Eu vou tirar o paletó um pouquinho. Queria dizer o seguinte, que quando formatamos a ideia dos 30 anos da Constituição, que eu liguei para o senhor, liguei para o doutor André, aqui no final da noite não temos tantas pessoas, mas eu tenho certeza que as pessoas que ficaram aproveitaram um grande dia. E o objetivo da noite eu acho que era justamente esse que se concretizou aqui, nessa pequena homenagem que a Justiça Federal, através da Quinta Jurídica, faz a sua trajetória e a Constituição Federal nos 30 anos, há um só tempo. A ideia era justamente trazer um pouco da história, e o senhor, com pouco tempo, trouxe vários elementos históricos aqui de muito interesse e de muito aprendizado para a gente, e de trazer questões novas, também desafiadoras, que é justamente o que consta do livro do doutor André, nesse debate, um debate muito instigante, que é o próprio limite de atuação do Poder Judiciário, seja na Corte Constitucional, seja na nossa atuação mesmo, de cada juiz, até onde pode e deve ir, né? É um debate muito, muito interessante, e era esse o propósito da Quinta Jurídica. Eu agradeço demais a disponibilidade dos senhores, e vamos aqui, se houver perguntas, esse é o momento, mas logo em seguida vamos lá para fora para oportunizar uma sessão de autógrafos nos livros de doutor André, no lançamento do cearense aqui, mas que é da casa, que já atuou aqui na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e que está tendo essa oportunidade também de lançar o seu livro aqui na Justiça Federal, tá certo? Vamos também fazer aqui o sorteio dos livros, mas havendo perguntas, fiquem à vontade. De onde? Eu criei todos os cursos de direito aqui, todos. Inclusive o do Paulo dos Cerros, vou levar o doutor Carriço lá. Vai ser brilhantemente recebido, juiz federal. Minha querida, como é teu nome?
Valtécia, você me faz uma pergunta difícil, Valtécia. Mas não é tão difícil, não. Valtécia, eu já vi presidente suicidar-se. Eu tenho 80 anos. Já vi presidente renunciar, Jânio Quadros. Já vi presidente ser deposto, João Goulart. Já vi presidente morrer na véspera, Tancredo Neves. Sarney assumiu. Olha que Bolsonaro vai fazer uma operação, não tem nada a ver, né? Nada a ver. O vice-presidencialismo brasileiro é ativista, é atávico. O vice-presidencialismo brasileiro, eu já vi presidente de todo tipo. Agora estou vendo um presidente que foi eleito não por ele, mas contra alguém. O povo não optou por ele, disse não é contra, votou contra. O que é que vocês podem esperar dele? Não sei. Ele já disse que o exame de ordem não prestava, já disse. O Moro devia ter chamado e dizer, ó, doutor, nessa parte jurídica não avance não, porque vai criar problema para mim, que é o ministro da Justiça. Eu só tenho que lhe dizer uma coisa. Mais do que um presidente que passa, e todos passaram, e ele passará também, não sei como, mas passará, existe a sociedade brasileira. Está retratada nesta Constituição. Foi ela que fez essa Constituição. E é ela que tem que responder a um presidente que não a cumpra, não cumpre o seu juramento. Estou feliz porque ainda estou no meio da sociedade com 80 anos. A minha pistola está armada. A minha pistola é minha espingarda. Eu sou batuto. Está armada. E pensa vocês que são jovens que não deixem o samba acabar. Não deixem a Constituição acabar. Façam como aquela canção do meu amigo Vandré na minha época de estudante, que foi o hino contra a ditadura. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não vamos esperar que aconteça. Vamos fazer a hora. O advogado faz a hora. O juiz faz a hora. O promotor faz. O povo tem que fazer sua hora. E a sociedade não morreu. A sociedade, ninguém é dono da sociedade. As pessoas se elegem pela sociedade. Então, se for necessário fazer a hora, nós vamos fazer a hora. Não vamos deixar que ninguém faça a hora. Vamos deixar que ninguém, por mais inteligente que seja, que nenhum general faça a hora, nenhum almirante faça a hora, nenhum brigadeiro faça a hora. Nós é que vamos fazer a nossa hora. Respeito a todos. Eu fui sargento do Exército, tenho curso superior de guerra, fui orador. Ganhei por figura, eu não vou dizer o nome. Ganhei o concurso de oratória por uma grande figura. Vocês conhecem. Está no Supremo. Vou ficar calado. Está no Supremo. Mas na hora da gente ser sociedade, minha jovem, nós temos que nos juntar na rua e responder a quem descumprir a Constituição. Seja quem for. Pode ter vindo da escola militar que vier. Porque muitos caíram. Hitler caiu, Mussolini caiu. As ditaduras caíram, a União Soviética caiu. Eu defendi um grande autor que derrubou a União Soviética, porque o povo só lê Marx, mas é preciso ler quem foi contra Marx. E eu leio, e sei. É por isso que os comunistas têm medo de mim, que eles não mentem na minha presença. Eu vou citar o nome de um autor, que eu disse uma vez num debate, a comunista quase caía. Alexandre Solzhenitsyn, é russo. Alexandre Solzhenitsyn, eu faço de propósito. Foi quem derrubou a União Soviética com o livro O Arquipélago Gulag, contando as misérias da Sibéria. Se aparecerem misérias, nós vamos contá-las, não no arquipélago Gulag, mas da tradição democrática brasileira. Nós somos a sociedade brasileira e ninguém pode nos superar. Tá bom? Espero que você desfraude a bandeira. Vamos fazer aqui então o sorteio aqui. Acho que será. Vamos ver se vocês têm sorte, né? São 7 ou 8 remanescentes para 2 livros. Então o percentual para dar certo é grande. Me faça de 1 a 7, doutor André. 6. Emily, está aí? Pronto. Emily ganhou o livro do doutor André. Em breve, ali o autógrafo para. Livro belíssimo, de conteúdo maravilhoso. Vou usá-lo, vou citar. Porque
poder citar o cearense ou o potiguar, eu não sei. Poder citar Carriço, eu sou muito, eu sou preconceituoso do Nordeste. Brito, paulista, gaúcho, mineiro e meu amo carioca, bem carioca. De 1 a 7. É do 6, doutor Paulo. Eu dizer de 1 a 7? É. 5. Fernanda. Ah, tá aí. Fernanda já foi, então. Diga outro. 1 a 7? É. 6. Não, 6 já foi. Já Foi foi. ele. 1, 2, 3, 4. É, Daltro. Daltro? Se tiver, Vai só. Eu já pego o Vamos escolher aqui. eu já pego todo mundo daquela ali. Vou dizer, Diga aí. faz como no programa de Silvio Santos, no programa daquele da tarde, Hulk. 5. 5 já foi, você já deu. Foi? Foi. É de 1 a 5. De 1 a 3. 3. 2. Daniel. Foi embora todo mundo. Cadê o povo que não está nessa lista? O povo não botou o nome na lista. Eu vou pedir. Então o senhor vai escolher aí. Escolha aí o presenteado, doutor Paulo. Minha querida amiga. Aí, doutor Paulo. Vou dar. Tá, amiga. Cadê a foto? A foto. Não cai não, viu? Tira a foto aí, tira a foto. E você é que vai tomar conta do futuro. Você. Você lá na Pessoal, então eu agradeço imensamente vocês que ficaram até o final. Agradeço a doutor Paulo, doutor André mais uma vez. Para mim foi um grande aprendizado. Essa 1h30 de exposições. Aprendemos sobre história e sobre os problemas que temos para enfrentar nos próximos anos de vida da Constituição. E que ela viva durante muito tempo, né? Seja protegida. Agora vamos lá para fora para doutor André poder autografar os seus meia livros. hora para agradecer aqui. Meia hora. Me chame que eu virei de novo. Não, eu posso você quando eu for para lá.